Wilson Witzel, que teve o seu mandato cassado, quer dizer, passou por um processo de impeachment, e, além disso, havia sido afastado inicialmente por uma decisão monocrática de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, depois referendada pela turma. Tudo isso em razão de uma acusação de ter recebido propina para favorecer organizações sociais responsáveis pela gestão de hospitais aqui no Rio de Janeiro. São vários elementos ali na denúncia da Procuradoria-Geral da República, comandada pelo senhor Augusto Aras, indicado pelo Jair Bolsonaro, que comprometem o Witzel. E ele aproveitou a ocasião da CPI da pandemia, que quis trazer governadores também, para usar ali para sua defesa, para sua blindagem e para apontar diversos elementos contra a família Bolsonaro e contra o governo e, obviamente, a instrumentalização de órgãos de Estado por parte do governo. Então, se você sintonizar em canais bolsonaristas, em programas bolsonaristas, eles vão descer toda a lenha exclusivamente no Wilson Witzel e vão omitir toda a sujeira do governo e até do próprio Flávio Bolsonaro, porque sempre vai ser um discurso maniqueísta que o bolsonarismo alimenta. Aqui a gente aponta a sujeira de todo mundo, eu aponto. O Wilson Witzel tem a sujeira dele, que foi exposta por uma investigação célere, o que é raro, já vou chegar lá, e o Flávio Bolsonaro teve a sujeira exposta pela investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. E o Witzel usa elementos verdadeiros a respeito do Bolsonaro e do governo dele para tentar limpar a própria sujeira na sujeira bolsonarista. E é preciso deixar claro, essas coisas podem conviver no sentido de que há indícios fortíssimos a respeito do envolvimento do Wilson Witzel e há aí todos os sinais do aparelhamento, no sentido pior do termo, mais negativo, de órgãos como a Procuradoria-Geral da República e como a própria Polícia Federal por parte da família Bolsonaro. Isso, inclusive, está em outra pauta de hoje. Já vou chegar lá mais especificamente. Então, esse bate-boca entre Wilson Witzel e Flávio Bolsonaro é esse bate-boca entre dois acusados de organização criminosa, de peculato, de lavagem de dinheiro, no caso do Witzel, corrupção, mas é tudo desvio de dinheiro público, tudo tentativa de levar vantagem indevida. É disso que se trata em ambos os casos. No caso do Flávio, desvio de dinheiro público por meio do uso de funcionários fantasmas, cuja remuneração era em boa parte coletada pelo Fabrício Queiroz, seu ex-assessor, que depois depositava inclusive para o Jair Bolsonaro na conta da atual primeira-dama Michele, chegou a ser registrado lá, chegaram a ser R$89 mil. Tudo isso que eu já detalhei muito aqui nesse programa. E o Witzel, o que ele fez para tentar se blindar? Ele diz que a política geral a respeito da pandemia, de determinadas restrições, de fazer hospital de campanha, de recomendar também cuidados sanitários, etc., é isso que é a função do governador. Até limitação, isso que eu estava querendo lembrar, a restrição nas praias, nos primeiros meses, ele falou 3 meses e tal de restrição às praias para a gente poder monitorar os dados e saber o que fazer dali em diante. A alegação dele é essa, que cabe ao governador, de acordo com a Constituição estadual, etc., ele sempre cita as leis, ele está lá sempre posando como o juiz que foi, citando minuciosamente ali determinadas regras, para mostrar que a função dele era estabelecer as linhas gerais no combate à pandemia. E que a responsabilidade pela contratação de organização social, como a IABAS, que foi acusada aí de envolvimento nesse esquema criminoso, era do então secretário de Saúde, no caso o Edmar Santos, que acabou fazendo uma delação, que chegou a comprometer o Witzel também, que ele chama de criminoso confesso. Então ele tenta tirar a responsabilidade dele em termos de contratação pela parte administrativa, como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. E em determinado momento em que ele foi confrontado com o elemento da investigação que aponta o caminho do dinheiro para o escritório de advocacia da esposa dele, Helena Witzel, ele corrigiu um senador da base governista, dizendo, corrigiu na percepção dele, claro,
que não era propina. Não, o senhor não pode falar propina e tal, é dinheiro que faz parte de honorários advocatícios, de serviços prestados, inclusive com a devida prestação no imposto de renda, não foi em espécie, não, como muitos outros por aí ele tenta dar uma cutucada no Flávio Bolsonaro, com todo cuidado ali para não ser chamado tanto a atenção na CPI da pandemia, porque a gente sabe que o esquema da chamada rachadinha em gabinete envolvia dinheiro em espécie também, e tudo isso foi detectado na investigação. Então, um fica jogando ali contra o outro nesse momento. Então, o Witzel se defendeu de todas as acusações a respeito dele, ele não precisava ficar lá, ele não precisava responder a todas as perguntas, e ele criou uma curiosidade, vamos dizer assim, a respeito do que ele próprio só quis relatar se a comissão parlamentar de inquérito abrir ali uma sessão sob sigilo para ele contar ali outros elementos que envolvem uma interferência alegada do governo federal em nível estadual, e aí a gente não sabe ao certo o que ele pode contar. Mas ele falou que muito do ódio da família Bolsonaro contra ele veio a partir do caso da Marielle Franco. Houve, inclusive, reportagens ali trazendo indícios a respeito de conversas do próprio Witzel com Jair Bolsonaro depois daquilo, que teriam turbinado o ódio entre eles, etc. Talvez ele queira contar alguma coisa a partir daí, alguma coisa que ele soube, que ele sabe, ou que ele finge saber, sei lá, se ele vai ter a condição de apresentar algum elemento mais robusto, mais sólido, para além de um simples relato, que obviamente vem de uma pessoa cheio de rivalidade, né, com esse grupo que hoje domina o poder executivo. Então, no momento em que iria começar a sabatina por parte de senadores mais governistas e, portanto, interessados em cair em cima da corrupção aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, até para comparar com o que está sendo acusado o governo federal e tentar levar uma vantagem em cima disso, que eu já falei que é a estratégia bolsonarista, né? Não, veja bem que o governo não roubou, o governo não desviou recurso, o governo simplesmente tinha as suas estratégias, etc. E aí eles apontam que a corrupção, sim, a corrupção mata e tal. Que é uma forma de você comprimir a cadeia de fatos, eventualmente legítima, porque a corrupção ela acentua a precariedade do sistema de saúde, principalmente durante uma crise sanitária, e isso pode fazer com que pessoas morram sem o devido atendimento, porque não havia uma estrutura suficiente para atendê-la, porque o dinheiro foi desviado. Então, tudo isso é comprimido naquela expressão, a corrupção mata. Acontece que, de outro lado, a sabotagem da vacinação, se a gente for fazer essa síntese, ela também mata. Se a gente for pelo caminho do vírus, a gente sabe que o vírus da Covid-19 é o que causa ali a infecção, a doença, internação, intubação e morte. Geralmente nessa ordem, mas às vezes de uma maneira bastante acelerada. Agora, a omissão deliberada de socorro, ela facilita o trabalho do vírus. E a omissão deliberada de socorro pode vir por vários caminhos. O caminho do dinheiro que não foi dado para salvar a vida daquelas pessoas, ou o caminho da vacina que podia ter sido dada e não foi dada, assim como o dinheiro. Então, a consequência, ela é nociva, danosa, em várias frentes. E um tenta limpar a própria sujeira na sujeira do outro. É claro que a CPI da Covid precisa extrair ali dos relatos do Witzel qualquer coisa que possa ser mais substantiva ou que seja um caminho para uma nova investigação. Ele não chegou a apresentar nada além daquilo que a gente já sabia. Eu já sabia até que ele ia fazer, né? É possível que ele traga alguma coisa nova
nessa sessão e tal, depois de toda a consulta aos advogados, etc. Mas, claro, que usou aquele palanque para passar um pano a respeito de tudo aquilo que aconteceu aqui no governo. Agora, como eu comentei de manhã aqui antes do depoimento dele, no Jornal Band News Rio, primeira edição, a PGR, sob comando do senhor Augusto Aras, cujo braço direito é a Lindor Araújo, bolsonarista, ela foi tremendamente célere no caso do Wilson Witzel. E ela não foi célere assim, não foi rápida assim, no caso do governador do Amazonas, Wilson Lima, que é aliado da família Bolsonaro. Só que chegou um momento em que a água bateu na bunda, né, para usar a expressão popular, a situação ficou tão terrível por lá que não deu para segurar, né? Tiveram que avançar na investigação, principalmente ali depois do colapso do sistema de saúde manauara. E aí a gente viu dois tipos de investigação, no fundo, sobre a mesma questão, desvio de dinheiro público no meio de uma pandemia. Mas com o Witzel foi muito rápido, e eu repito, desde o começo, não reclamo que a investigação seja rápida. É ótimo que a investigação seja rápida, desde que ela seja bem feita. Então eu sempre cobro a investigação que seja bem feita e rápida. Acontece que você vê dois pesos e duas medidas. E nesse ponto, é claro que há aí um elemento a ser usado mesmo por aqueles que têm culpa. Então o Witzel ele usa certos elementos que são verdadeiros a respeito do grupo rival dele e a respeito do próprio órgão que o denunciou. Isso quer dizer que ele é inocente? Não. Quer dizer que ele está usando elementos verdadeiros de um governo que instrumentaliza e politiza órgãos de Estado que deveriam agir com independência para tentar posar de inocente, para tentar posar de quem não tem responsabilidade nenhuma, né, para dizer o mínimo. Porque ainda que ele conseguisse provar, e ele disse que vai provar lá na frente e tal, que às vezes demora, citou até o caso do Lula, né, já chego lá, ainda que ele faça isso, é claro que seria muito difícil de você não responsabilizá-lo por uma omissão em termos administrativos, de você não identificar um esquema criminoso daquela magnitude dentro do próprio governo. Aí, voltando ao caso em que ele mencionou o Lula, ele falou, não, olha, veja quanto tempo levou para que fosse julgado parcial o juiz que acabou condenando o Lula na primeira instância, então isso vai acontecer comigo também e tal. É o suco de Brasil do qual eu estou falando, né? O sujeito que está numa situação incômoda em razão da sujeira do próprio governo, ele usa o exemplo daquele que teve a sujeira varrida para debaixo do tapete por uma ala do Supremo Tribunal Federal, inclusive composta por 3 indicados pelo próprio réu, que não é o caso do Witzel, como eu aponto também desde o começo. Um dos problemas, aliás, na defesa dele, é que ele não indicou nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Talvez não haja a condescendência e a complacência toda que houve com o Lula. Eu sei que os petistas, que os lulistas odeiam que se fale essas coisas, né? Porque eles adoram fingir que o Lula não fez nada de errado e tal, aquela coisa toda que a gente já conhece, como se tivesse havido adulteração, manipulação de provas, que não houve. Elas foram avaliadas em instâncias superiores, inclusive, e ele foi condenado. Mas o recurso que foi encontrado por aqueles que fazem parte da Frente Ampla pela Impunidade é dizer que a vara, a 13ª Vara Federal de Curitiba, não era competente desde o começo, quer dizer, não tinha jurisdição sobre o caso, e remete tudo para Brasília, né? Quando o Superior Tribunal de Justiça já havia dito que a competência era mesmo de Curitiba. Então, quer dizer, se tivesse começado por Brasília, já teria mudado ao chegar no STJ antes de chegar no STF. Aí faz tudo de novo, depois chega no STF, muda de novo e tal, e assim se vai empurrando de um lado para o outro até ter a prescrição, né? E o caso não ser julgado e o sujeito poder fingir eternamente que não tinha nada a ver com isso. Talvez isso aconteça com o Witzel, mas a princípio ele não tem todos os afiliados que o petismo tem. Então, ele chegou até a fazer acusações ali contra o Sérgio Moro,
chamou de garoto de recados do presidente Bolsonaro, mesmo o Moro tendo saído depois justamente em razão da instrumentalização bolsonarista de órgãos de Estado. Tentou, evidentemente, agradar ali o Renan Calheiros, que ataca o Sérgio Moro e todos os investigadores, porque chegou a ser alvo de 18 inquéritos ao mesmo tempo, embora tenha conseguido se safar em vários casos. Então, foi um grande show, né, em que a gente viu todas essas pessoas que, apesar de rivalidades pontuais entre eles, por motivos outros, elas estão juntas na frente ampla pela impunidade. O próprio Wilson Witzel disse que já foi contra a prerrogativa de foro, quer dizer, o foro privilegiado, mas que hoje é a favor, e inclusive queria que o foro privilegiado dos governadores não fosse no STJ, mas sim no Supremo Tribunal Federal. E disse que o Ministério Público acaba levando o ministro do STJ a erro, porque é tido como parte legítima e aí exagera e o juiz avalia de acordo com aquilo que o Ministério Público trouxe, sem a possibilidade de defesa do Witzel, e isso acabou levando o STJ a tomar uma decisão drástica contra ele, chamou de tribunal de exceção por causa disso, ao mesmo tempo tentando ali não ficar tão de mal assim com os ministros do STJ. E ele se disse também, o Witzel, defensor do juiz de garantias. Juiz de garantias, criação da figura do juiz de garantias, vocês lembram onde estava? Foi um jabuti inserido no Congresso, no pacote originalmente anticrime do Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública, que se tornou na prática um pacote pró-crime, com a inserção de 3 jabutis principais, né, fora outros, que foram a criação da figura do juiz de garantias, que na prática divide a primeira instância em 2, então tem o juiz da fase de instrução, e aí o caso tem que passar para um outro juiz para o julgamento e a sentença. E aí todos aqueles que estavam incomodados com o juiz que estava autorizando ali medidas duras durante a fase de investigação estavam a favor da criação da figura do juiz de garantias. É o caso do Flávio Bolsonaro, é o caso do Wilson Witzel. Flávio Bolsonaro, que teve o juiz Flávio Itabaiana na cola dele, que foi citado, inclusive, pelo Witzel, e aí o Flávio apareceu mais ou menos nesse momento. E teve lá o jabuti da restrição à delação premiada, que, aliás, foi usado pelo Gilmar Mendes para aliviar a barra do Aécio Neves no caso de Furnas, e teve o caso da restrição à prisão preventiva, que, obviamente, também facilita aí o processo de impunidade no Brasil, quer dizer, não se restringe a prisão preventiva, se derruba a prisão após condenação em segunda instância, o sujeito só vai preso depois do trânsito em julgado, depois que passar pelo Supremo Tribunal Federal, um tribunal eminentemente político, com ministros indicados pelos próprios políticos, muitas vezes ligados aos réus, ou réus eles próprios, como o caso do Lula. Então, assim, é um cenário de impunidade que avançou. Nisso, todos eles estão juntos. Todos eles. Aí tem disputa de cargo, tem essa disputa de ódio, o sujeito que era aliado, deixou de ser, aí acusou um de uma coisa e tal, a desconfiança também, a paranoia, um acha que o outro fez com que se plantasse uma informação falsa para envolvê-lo numa investigação, o outro acha a mesma coisa, e fica aí essa troca, essa saraivada de farpas, ao mesmo tempo em que todos querem e lutam por um cenário de impunidade, fingindo que os culpados são apenas os outros, que no fundo eles ajudam, porque esses três jabutis que eu citei, restrição à preventiva, restrição à delação e criação da figura do juiz de garantias, os 3 foram sancionados, quer dizer, endossados, legitimados, com assinatura do senhor presidente Jair Bolsonaro, aquele que foi eleito na onda do combate à corrupção, e quando chegou no poder, depois de vir à tona o telhado de vidro da família, simplesmente sabotou o combate à corrupção a ponto de o Brasil ter caído para a 6ª posição, não é? Te falei isso aqui ontem, no ranking de combate à corrupção na América Latina.